Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto Fé e Razão. Esse texto foi escrito por Adriana Cordeiro e ele consta do Manancial. O Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, vocês já sabem, eu não escrevi o texto, só vou dizer aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos começar orando. Senhor Jesus, nós te agradecemos novamente o privilégio de estarmos aqui, de podermos aprender, de podermos cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento na tua palavra. Que possamos realmente, Senhor, sermos transformados a cada vez que estudamos a Tua Palavra. Obrigada por tudo, perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, a irmã Adriana Cordeiro pede que a gente leia Hebreus 11, de 1 a 3. E diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pois é, essa é a fé, né? Não foi feito daquilo que a gente vê, é daquilo que a gente crê. O versículo que ela escolheu foi o 1, que é assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquelas coisas que não vemos. Bom, então, ela diz aqui que a fé representa a confiança naquilo que Deus prometeu. Então, e isso resultando em uma vida de fidelidade e perseverança. A fé é a única resposta essencial em relação à graça de Deus. Então, a gente sabe que graça é um favor que a gente não merecia receber, né? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a gente fala que é graça. Foi pela graça, por um favor imerecido, mas não foi de graça. Ele pagou um alto preço para nos salvar. E nós aceitamos esse sacrifício pela fé, coisa que não vimos, mas que cremos. Então, muitos cristãos hoje acham que a fé ela é totalmente oposta à razão. Então, quem pensa não pode ter fé. E quem tem fé não pode pensar. Então, em razão disso, acabam sendo levados pelo vento de qualquer doutrina, né? Como diz lá em Efésios 4:13, todo vento de doutrina. Então, qualquer coisa que aparece, qualquer coisa que as pessoas falam, elas acabam acreditando porque elas não pensam. Porque sem pensar é difícil de você fazer uma análise. E sem fazer análise você não reflete, e não reflete a respeito daquilo que você pensa, das suas experiências e das coisas que você faz. Então, outras pessoas, eles estão envolvidos em todo tipo de prática cristã. Quer fazer tanta coisa, com tantos projetos, tantos ativismos, porque quer trabalhar para a igreja, quer fazer as coisas, mas as motivações são erradas e distorcidas. Por quê? Não pensa. Então, são pessoas que são zelosas, são prestativas, mas não têm o conhecimento real, né? Porque muita gente acha que quando a gente estuda a Bíblia, estuda demais, deixa de crer. Acha que não é necessário estudar a palavra de Deus, aprender e refletir sobre ela. Que o importante é você ter sensações epidérmicas, né? Aquelas coisas que você sente. E não necessariamente, né? A fé pode e deve estar aliada àquilo que a gente reflete. Então, outra coisa é que essas pessoas elas se alimentam de pregações rasas, porque são pessoas que acabam não estudando, né? E sem estudar, sem refletir, acabam fazendo coisas superficiais. Então, no lugar desses pregadores estimularem ao estudo e para ponderar sobre as coisas eternas, sobre as verdades que Deus coloca pra gente, eles
acabam motivando as pessoas a serem guiadas por emoções e sentimentalismos. Então, assim, o irmão sentiu tal coisa, e não vê na Bíblia a constatação do que é sentir, crer e a verdade. Porque, assim, tudo o que existe de sábio está na palavra de Deus, e é lá que a gente tem que constatar, não? Então é muito importante que essas visões sejam equilibradas, né? Não é só sentir e não é só estudar. As duas coisas devem estar equilibradas para que a gente possa refletir e sentir a respeito do que reflete, e refletir e sentir em cima daquilo que a gente age. Então, a lógica e a inteligência de Jesus ajudam a gente a tirar desmistificar a ideia de que a fé é exercício de pessoas ignorantes. Não, pelo contrário. A fé é algo possível àqueles dotados de razão. Então, por exemplo, pessoas que estudaram muito outras coisas na vida, sei lá, engenheiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, outras linhas de formação, elas podem ter ido na faculdade, elas podem ter feito muitas coisas importantes, podem ser doutores, mas elas podem crer também, não tem problema nenhum. Por quê? A razão não elimina a fé. Então, como escreveu uma pessoa chamada John Stott, a mente bíblica não é aquela que cita versículos, mas aquela capaz de raciocinar nos parâmetros da Bíblia com a lógica harmônica dos textos sagrados. Então, você lê, pede orientação a Deus, se orienta e verifica se aquilo é verdade ou não é verdade. Inclusive, a Bíblia diz que se você quiser sabedoria, você tem que pedir a Deus que lhe dá. Então, assim, tudo que alguém lhe disser, você deve conferir se está lá na Bíblia, se aquilo faz sentido. Porque se não for palavra de Deus, não adianta as pessoas ficarem repetindo versículos e versículos e versículos se aquilo não tiver nenhum fundamento para você. Então, que o Senhor nos dê fé inteligente e uma inteligência cheia de fé, porque as duas andam juntas. Que a nossa inteligência não nos impeça de crer e que a nossa fé não nos impeça de pensar. Então, a gente não pode ser como aqueles cavalos, né, que andam com o cabresto e não olham para nenhum lado e não conseguem enxergar o entorno. A gente tem que ter uma visão sistêmica, uma visão de tudo o que acontece em todos os lados e refletir em cima da palavra de Deus. Amém? Bom, eu vou contar uma história engraçadinha para vocês, mas que ela pode servir de metáfora aqui, de ilustração para fé e razão. É a história de uma gata. Esta gata, ela deu muitos gatinhos. Ela tinha muitos gatinhos, ela tinha dado à luz a muitos gatinhos e ela estava ensinando a vida para esses gatinhos. E ela era uma gata muito, muito cheia de fé. Então ela dizia sempre para a gataria: olha só, meus gatinhos, vocês têm que ter fé, vocês têm que acreditar que sempre haverá o sol para que a gente possa se espreguiçar nele, sempre haverá lugares para a gente afiar as nossas unhas, sempre haverão telhados para a gente pular e pular e pular, e sempre haverá alimento para que a gente possa comer. E os gatinhos iam crescendo com muita fé no coração. E à medida que eles foram crescendo um pouco mais, a mamãe gata disse para eles: olha, vocês devem aliar a essa fé a razão. Não pode só ter fé e não pensar a respeito das coisas. As coisas têm que ser feitas com estratégia para que a fé possa funcionar. Porque assim, não pode fazer as coisas sem pensar. A mamãe sempre avalia, pensa, e aí sim, ela pode crer que as coisas darão certo. Vocês entenderam? E os gatinhos diziam: sim, mamãe gata, sim, mamãe gata. Muito bem.
Aí chegou o dia que os gatinhos já desmamaram e eles iriam aprender a caçar. E a mamãe gata falou: eu quero que vocês todos me acompanhem, eu vou ensinar vocês a caçar ratos. Mas não percam a fé, acreditem que nós vamos conseguir a nossa presa. E a bichanada saiu toda contente, a gataria ria, miau, 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 a felicidade total. E assim que o rato ouviu os gatinhos e a mamãe gata miando, o que ele fez? Vum! Se escondeu num buraco. E aí a mamãe gata falou: vocês observaram que o rato correu para o buraco? Aí os gatinhos: sim, nós observamos, mamãe, observamos. Falou: então agora eu vou deixá-los aqui e vocês vão ficar bem quietinhos. Eu não quero ouvir um miado, ok? E os gatinhos, demore o tempo que demorar, vocês vão ficar. E os gatinhos, aham. Aí a mamãe foi, se posicionou perto do buraco onde estava o rato, olhou para os gatinhos e fez: au, au, au. O rato pensou: nossa, não estou ouvindo mais miados. E a gata de novo: au, au, au. Ai, o rato falou: a gata foi embora. Porque onde tem um cão, não há um gato, porque eles têm medo. O gato foi embora e ele saiu do buraco. A hora que ele saiu do buraco, a gata pegou, uau, abocanhou o ratinho. E aí todos os gatinhos vieram correndo. Mamãe, como é que foi que você pegou esse ratinho, mamãe? Você latiu? Como é isso? E a mãe disse para ele: eu sempre disse para vocês acreditarem, tendo fé, que as coisas dariam certo. Mas aliada à fé, eu sempre disse para vocês que tem que pensar. E em tempos de globalização, quem não fala pelo menos 2 línguas morre de fome. Bom, irmãos, eu termino aqui com o nosso manancial dizendo que nossa inteligência não nos impeça de crer e que a nossa fé não nos impeça de pensar. Obviamente que a nossa fé deve estar pautada em Jesus Cristo, não deve ser aquela fé da gata, né? Que acredita uma fé positivista, que acredita que tudo vai dar certo e trabalha em prol disso. Né? Nós temos que ter a fé naquilo que é certo, naquilo que nos leva para a vida eterna e naquilo que pode nos garantir uma vida feliz aqui. E o que é? O sacrifício de Jesus, a sua ressurreição e o nosso amor por nós. Que o Pai possa nos orientar, que o Pai possa estar a cada dia aumentando a nossa fé e nos orientando em nossa razão. Eu me despeço aqui, deixando um abraço fraternal, um abraço de ursa e lógico, né? Termino com a palavra de ordem que é saudades.